para você que nos acompanha. Está começando mais um Momento Saúde e nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, o risco cirúrgico na saúde cardiovascular. E para responder questões como essa e tirar muitas dúvidas, estamos com a doutora Annelise Cocatti. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Jaiane, obrigada, equipe da Rádio Muriaé, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para começar, o que é o risco cirúrgico na saúde cardiovascular? Bom, o risco cirúrgico cardiovascular é uma avaliação do paciente que é feita dentro do contexto pré-operatório. Então, você vai fazer uma cirurgia, seja qualquer tipo, é interessante passar no cardiologista antes, que a gente vai fazer uma anamnese completa, ou seja, conversar com você sobre todo o seu histórico, sobre histórico pessoal e familiar, sobre medicações que você usa. A gente vai programar qual é o melhor tempo, qual a melhor maneira para fazer essa cirurgia, reduzindo todos os riscos possíveis. Isso é o risco cirúrgico, é uma avaliação junto com o eletrocardiograma que o cardiologista faz para reduzir os riscos de uma cirurgia. E os riscos de uma cirurgia depende qual é o tipo da cirurgia, como está a sua saúde antes e qual é a experiência do médico e da equipe que está envolvida nela. Então, tudo isso interfere. E doutora, acredito que para quem está nos acompanhando, que para mim também é muitas dúvidas, quais que são os fatores que levam a maiores complicações nessas cirurgias? Então, o estado de saúde do paciente antes da cirurgia é o fator principal. Então, se ele tem hipertensão, essa pressão está bem controlada, o diabetes está bem controlado, está com arritmia, mas essa arritmia está bem controlada, tem insuficiência cardíaca, já teve ou tem trombose, né? AVC, já teve infarto. O que ele tem de antecedente? Tá bem controlado ou não? Se é tabagista, vamos tentar pelo menos parar de fumar umas 2 semanas antes da cirurgia para reduzir esses riscos. Então a gente pega todos esses fatores e tenta controlar para ele, pelo menos, se ele tiver fatores de risco, ele bem controlado para a cirurgia. Doutora, a gente consegue prevenir esses riscos cirúrgicos? Tem alguma avaliação que a gente faça? Esse risco cirúrgico é justamente para a gente saber se vou poder te liberar para cirurgia ou não. E se eu te liberar, o risco seu é baixo, intermediário ou alto. Então existem alguns scores de risco que eu vou jogar lá baseado. A gente pede alguns exames, que é o eletrocardiograma e exame de sangue básicos pré-operatórios. Dependendo do seu exame físico, que eu vou te examinar no consultório também, se eu identificar um sopro, aí às vezes eu vou precisar fazer um ecocardiograma, alguma alteração na sua ausculta pulmonar, vou precisar fazer um raio-x. Mas no geral é exame de sangue e eletro. E aí, baseado nessas perguntas que eu vou te fazer e no resultado desses 2 exames, eu jogo em alguns scores de risco, tá? Uma tabela lá, coloca como que tá a sua função renal, como é que tá seu eletro, sabe? E vou jogando nesses scores e ele vai calcular para mim, ó, esse paciente é baixo risco cardiovascular. E qual que é o risco dessa cirurgia? Uma cirurgia abdominal? É uma cirurgia que vai abrir a barriga literalmente? Então é uma cirurgia de médio risco. Ah, não, é uma cirurgia que vai fazer por vídeo, é uma cirurgia mais simples. Ah, é uma cirurgia ortopédica ou é uma cirurgia plástica, né? Então, assim, qual é a sua cirurgia também? Porque tem o risco do paciente, você pode ser baixo risco, mas você vai fazer uma cirurgia cardíaca, que é de alto risco. Então, isso tudo a gente leva em conta e coloca ali na sua descrição do seu risco cirúrgico para o anestesista, para o seu cirurgião já se preparar e saber com o que ele vai se deparar lá na hora para poder controlar todos os parâmetros certinhos e essa cirurgia ocorrer de maneira tranquila. Doutora, tem algumas doenças que elas, com certeza, elas complicam mais em algumas cirurgias. Tem alguma doença que você, no seu consultório, você tem tido várias recorrências dela para cirurgias? Tem pacientes, eu tenho muitos pacientes hipertensos, então tem que ver se a pressão realmente está bem controlada. O diabetes, tem algumas medicações antidiabéticas que a gente tem que suspender antes da cirurgia, então tudo isso a gente orienta. Às vezes tem que fazer o controle com a insulina antes, né? Essas são as doenças mais comuns, hipertensão, diabetes. A insuficiência cardíaca, tem pacientes também que têm o coração fraco, que às vezes precisam operar para tirar uma vesícula, alguma outra coisa assim, ou operar uma cirurgia ortopédica. Então a gente tem que ver se está bem controlado
descompensadinho, se o pulmão tá limpo, se não tem nada de congestão pulmonar, que seria aquele acúmulo de líquido nos pulmões, né? Porque tudo isso vai influenciar em aumentar o risco pré-operatório. E doutora, você falou aí de várias doenças também e falou sobre o acompanhamento dessa avaliação para as pessoas estarem fazendo antes de realizar algumas cirurgias. Mas quais que são os fatores, de fato, que diminuem as complicações? A gente vai fazer essa carta de risco cirúrgico e aí os fatores vão estar descritos ali. Então, com as medicações bem ajustadas, com o que tiver que suspender, com o que tiver que manter, quanto de soro posso fazer, a complicação para prevenção de trombose, né? Porque pode ter trombose intraoperatório, que é no ato da cirurgia, mas também pode ter depois, no pós-operatório. Então, são várias complicações que podem acontecer no ato de uma cirurgia que a gente vai tentar evitar controlando esses fatores. Então, pode acontecer o infarto durante uma cirurgia por conta de queda de pressão. Então, a gente tem que ajustar os níveis pressóricos, orientar lá, manter uma hidratação, às vezes manter um soro, evitar drogas que abaixem muita pressão durante a anestesia, né? Às vezes o paciente tem esse risco de infarto maior ou já teve infarto, né? Tem risco de trombose, tem o risco de AVC. Então, tudo isso a gente vai cercar e orientar direitinho na cartinha do risco cirúrgico do paciente. E, doutora, a gente tem visto muito aqui no Momento Saúde que a boa alimentação e também a prática de exercício físico, ela está sempre atrelada aos cuidados essenciais para ter um sucesso numa cirurgia, para ter até mesmo um bem-estar. Então, assim, esses fatores também, esses cuidados antes da cirurgia também são muito importantes. Muito importantes. Uma alimentação mais leve nos dias que precedem a cirurgia, atividade física regular, não deixar de tomar seus remédios de uso contínuo. A gente vai avaliar, são poucos os remédios que a gente tem que suspender antes de uma cirurgia. No geral, a gente tem que manter, para até não descompensar, né? Se eu tirar um antipertensivo, de repente, antes da cirurgia, eu vou com uma cirurgia com uma pressão alta. Então, os antipertensivos, no geral, a gente mantém, né? O que mais que a gente tem que fazer? Parar de fumar. O cigarro, ele é tão prejudicial que se o paciente conseguir parar de fumar pelo menos 2 semanas antes da cirurgia, já ajuda, que às vezes aquele tabagista assim, eu fumo há 20 anos, mas fica sem fumar pelo menos 2 semanas antes da sua cirurgia, sabe? Porque ajuda muito. Cigarro aumenta a inflamação, aumenta o risco de uma cicatrização ruim no pós-operatório. Então a gente vê aqui o risco tanto dentro da cirurgia, o risco cirúrgico intraoperatório, quanto o risco pós-operatório, que é aquelas complicações de infecção depois da cirurgia, de má cicatrização, de trombose, tudo isso a gente vai avaliar. E doutora, todos esses cuidados, então o médico ele vai estar acompanhando o paciente, mas também o paciente ele tem que fazer o dever de casa, ele tem que cuidar da sua saúde, tem que sempre estar preparado aí se caso ele for fazer uma cirurgia. E agora entrando um pouquinho dentro do tema de cirurgias estéticas e os problemas cardíacos. Vou pedir para o nosso pessoal colocar aqui uma imagem na tela. Qual que é essa correlação, doutora? Então, as cirurgias estéticas, elas são consideradas de baixo risco cardiovascular, mas isso é cirurgia. Aí a gente tem que ver o risco do paciente. Como esse paciente está antes de ir para a cirurgia? Ele está bem compensado? Ele está realmente com a saúde boa? Se não tiver, é melhor não liberar agora, compensar, ajustar algum remédio, fazer algum outro exame complementar para ele ir para a cirurgia bem de saúde. E quais que são os riscos dentro dessas cirurgias estéticas, principalmente voltada aí para a saúde cardiovascular? Então, as cirurgias estéticas que possuem maior risco cardiovascular são lipoaspirações de grande volume de gordura que pode mexer ali na hemodinâmica, aumentar o risco de trombose. A abdominoplastia já é uma cirurgia estética um pouco mais invasiva. Mama costuma ser super tranquilo, sabe? Então, assim, existem tipos e tipos. Existem aquele paciente também que quer fazer cirurgia plástica combinada. Aí, coitado do cirurgião, porque ele quer fazer mama, barriga,
tudo, lipoenxertia e face, tudo junto. Aí já começa a aumentar muito tempo de anestesia, entendeu? Então já também não é tão legal fazer tantas cirurgias combinadas assim. Então tudo isso tem que ser avaliado. Se for um paciente rígido, às vezes é uma mulher sem comorbidade, sem doença nenhuma, não toma nenhuma medicação, aí o risco da cirurgia é baixo, o risco dela também é baixo. Então tudo isso tem que ser avaliado para a gente evitar trombose, para a gente evitar hipotensão durante a cirurgia, que é aquela pressão baixa, né, e evitar maiores complicações. Doutora, então cada caso é um caso. A pessoa ela tem que fazer essa avaliação, ela tem sempre que ter esses cuidados diários, principalmente aí em diversas cirurgias, principalmente as cirurgias estéticas, igual a gente citou. A gente tem que ter esses cuidados, fazer a avaliação, igual a doutora Anelise Cocatti colocou pra gente, ela que é cardiologista. E se vocês querem ter mais informações como essa, acompanhe a doutora Anelise Cocatti nas redes sociais. Doutora, deixa o seu arroba pro pessoal que está nos acompanhando. Jaiane, eu esqueci de falar um caso que é muito interessante, não sei se dá tempo. Dá tempo, pode ficar à vontade. É um risco cirúrgico que eu fui fazer de uma paciente aqui de Muriaé. Eu queria até mandar um abraço para ela, não vou falar o nome porque eu não sei se pode, mas ela foi fazer o risco e eu vi no eletro dela uma alteração compatível com isquemia. Pelo eletro eu falei, a senhora já infartou? Ela, não, nunca infartei e tal. Eu falei, não vou liberar seu risco. Fui fazer um ecocardiograma. O ecocardiograma dela também estava alterado, com alteração sugestiva de infarto e coração já grande. Então mandei para um cateterismo. No cateterismo ela estava com as artérias entupidas e era um risco para uma cirurgia ortopédica que eu não pude liberar e ela acabou sendo indicada a fazer uma cirurgia cardíaca porque ela tinha infartado, não sabia, estava em risco ali de ter uma insuficiência cardíaca, pelo ecocardiograma já estava começando e pelo cateterismo já tinha 3 veias entupidas, entendeu? Então ela ia, se eu liberasse esse risco, ela ia morrer na mesa de cirurgia, fazer uma cirurgia simples ortopédica, mas ia morrer porque estava com alteração coronariana. Então, na hora que anestesiar ela, ia baixar a pressão, ela ia ter esse infarto e uma morte súbita. Então, ela fez a cirurgia cardíaca, tratou as artérias coronárias, ficou super bem e agora já recuperada, aí sim, ela pode fazer qualquer cirurgia que ela quiser. Olha só, hein, pessoal, ela foi fazer uma cirurgia ortopédica e acabou fazendo uma cirurgia no coração. Olha não só, é comum, mas é um caso que me marcou, porque pelo eletro eu falei, não posso liberar a senhora. A senhora está com alguma alteração que a gente tem que ir atrás. Então, dentro disso aí, deixa um recadinho pro pessoal que está nos acompanhando, para fazer o acompanhamento médico e tudo mais. Considerar o risco cirúrgico já como planejamento da sua cirurgia. Então, se você for operar qualquer cirurgia, você precisa antes, além da avaliação com anestesista, da avaliação com cardiologista também. Eu estarei preparada para te atender no Centro Médico pelo 3721-5590 ou no Hospital São Paulo, na cardiologia de lá, onde eu também atendo no 3729-3740. Será um prazer em te atender. Gente, olha só que conteúdo de qualidade, muitas informações relevantes para você que está aí nos acompanhando e quer saber mais sobre saúde cardiovascular. Acompanhe a doutora Anelise Cocatti no Instagram, @doutora Anelise Cocatti Almeida, é isso mesmo, né, doutora? É isso mesmo. Então, para você que nos acompanhou, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acredito que tirou várias dúvidas de várias pessoas e até a próxima, pessoal!